Fala galera, tudo bem? Cabeça, seguinte, todas as aulas minhas, na descrição do vídeo, tem um link que te leva a uma lista de exercícios. Então todo vídeo vai ter uma lista de exercícios para você treinar com 10 ou 12 exercícios, certo? Mas para você ficar ligado em tudo que eu estou publicando, é bom que você se inscreva no canal e ative o sininho. Porque aí qualquer aula que eu publiquei e você não foi comunicado pelos seus amigos ou por alguém, você vai ser comunicado se você tiver com o sininho ativado, beleza? Então, depois de assistir essa aula, vai na descrição do vídeo e pega essa lista e resolve, tá? Não se esqueça de se inscrever para você estar ligado em tudo que vai acontecer. Fechou? Vamos lá, então. Bom, moçada, antes de começar as leis de Ohm em si, a gente costuma sempre, em todas as aulas, fazer algumas definições importantes. A primeira definição que nós vamos ter aqui é a definição de resistores. Resistores elétricos, galera, eu posso definir como sendo bipolos elétricos que transformam energia elétrica em energia térmica. Esse efeito é chamado de efeito Joule. O que é um bipolo elétrico? É todo dispositivo elétrico que tem dois condutores nas suas extremidades, beleza? E por ele vai passar corrente elétrica ali. Agora, cuidado! Resistência elétrica é uma propriedade de um material. Uma propriedade que os materiais têm de se opor à passagem de corrente elétrica. Então, condutores, eles têm resistência, só que resistência elétrica baixa. Isolantes, eles têm uma resistência elétrica alta. Tranquilo? Então, o resistor é dispositivo elétrico que transforma energia elétrica em energia térmica. E resistência é a propriedade de um material. Show? Vamos lá, vamos lembrar aqui de algumas coisas. Na aula de corrente elétrica, se você não assistiu, depois você pode ver o vídeo anterior aqui no canal mesmo de corrente elétrica, nós definimos que só existe corrente elétrica se existir uma coisa chamada diferença de potencial, galera, certo? E aí, lembra, corrente elétrica é um movimento ordenado das cargas, e se eu tenho diferença de potencial, eu vou ter essa corrente elétrica ali, beleza? O que esse amigo meu chamado Ohm vai falar, a gente vai ver já já. Antes da gente ver o que ele fala, presta atenção. O símbolo de... a gente tem vários tipos de resistores ali, tá? Alguns resistores no mercado ali, eles têm esse formato aqui, ó. Certo? Ó, isso aqui, ó. Só que num circuito a gente pode representar de duas formas. Da forma de um resistor europeu, eu já vi exercício no vestibular, o cara colocando um resistor desse formato, ou a forma de um resistor americano. Normalmente a gente usa essa forminha aqui para determinar a resistência dentro de um circuito, beleza? Vamos lá. Bom, a primeira lei de Ohm, voltando aqui, ó, a gente sabe então que só existe corrente se existir DDP. O que o Ohm pensou? Ele pensou assim, ó, se não tiver DDP, ou seja, se essa placa aqui, ó, não tiver uma carga positiva e essa aqui não tiver uma placa negativa, se não tem DDP, não tem corrente. Só que ele veio e ele colocou, então essa placa aqui ela já era positiva. Ele acrescentou mais cargas positivas aqui e mais cargas negativas aqui, ó. Conforme ele foi acrescentando mais cargas positivas de um lado e negativas do outro, ele foi aumentando o que a gente chama de diferença de potencial. Consequentemente, a força sobre esses elétrons aqui aumenta, gente. Então, quanto maior a diferença de potencial, maior vai ser a corrente elétrica. Professor, mas e se aumentar essa corrente, esses elétrons vão colidir, não pode aumentar a temperatura? Por isso que o Ohm tomou esse cuidado. O Ohm, ele falou assim, ó, que para um condutor mantido a temperatura constante, a razão entre tensão e corrente elétrica é constante. Por que é a razão? Porque a razão, galera, expressa uma relação para a gente de proporção direta. Quando você divide um número, uma variável por outra, e isso dá um valor constante, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então o que está escrito aqui é exatamente o que a gente tem aqui em cima. Que para uma temperatura constante, DDP e corrente elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Só que o Ohm vai chamar essa constante de proporcionalidade de resistência. Então a gente multiplica cruzado, é o famoso URI. Vários alunos, quando eu pergunto, olha, vocês sabem a lei de Ohm? Qual que é a lei de Ohm? Todo mundo fala URI, eu falo por quê? Ninguém sabe. Porque DDP e corrente são grandezas diretamente proporcionais. E R é resistência, é uma propriedade do material. Para lembrar aqui, ó, eu coloquei aqui esse desenho, lembra da aula de corrente elétrica? O sentido convencional que a gente vai usar no circuito é sempre do positivo para o negativo, apesar de sabermos que realmente o que está acontecendo ali dentro são os elétrons se movimentando. Bom,
Bom, unidade de resistência. A resistência, se eu olhar para essa equaçãozinha aqui, ó, vamos pegar um ponteiro aqui, laser. Se eu pegar essa equação aqui e trouxer ela para cá, DDP é medida em volts e corrente em ampere. Então eu posso falar que resistência é volts por ampere. Como eu tenho uma unidade combinada aqui, ó, eu vou homenagear o ohm, certo? Então, homenageando o ohm, a unidade de resistência vai ser ohm, representada pela letra grega ômega aqui. Beleza? Primeira lei de Ohm, só que tem mais algumas coisinhas. Bom, a primeira lei de Ohm, ela afirma o quê? Que corrente é diretamente proporcional a DDP, ou seja, a gente tem o URI. Se eu fosse fazer um gráfico de DDP em função de corrente, galera, eu teria que ter uma reta, por quê? Porque isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau, certo? Mas o que essa reta quer dizer? Vamos lá, vamos tentar fazer uma coisa aqui bem bonitinha. Vou pegar aqui, ó. Vamos pegar um vermelho que ele aparece bem. Se eu pegar uma DDP aqui, ó, eu vou ter uma corrente correspondente. Se eu pegar uma outra DDP aqui, vou ter uma outra corrente correspondente. Vou chamar aqui de I1 e aqui eu vou chamar de I2, certo? Aqui eu vou chamar de U1 e aqui eu vou chamar de U2, que é o que está aqui, ó. Se você dividir U1 por U2 igual está aqui, ó, você está dividindo esse pedaço aqui, ó, por esse aqui, ó, que é a tangente. Nossa, professor, é verdade, isso aqui é U, isso aqui é I. E se eu dividir esse pedaço aqui, ó, por esse pedaço aqui, ó, também é a tangente, só que desse triângulo maior. Ah, verdade. Como a reta é uma reta, então tem a mesma inclinação, a tangente não muda, Então eu posso afirmar que em um resistor ôhmico, em todo resistor ôhmico, eu tenho resistência constante. É lógico, é uma constante de proporcionalidade, certo? E eu posso afirmar ainda que esse R é a inclinação da reta, ou seja, se eu tivesse uma reta mais inclinada aqui, a resistência seria maior. Menos inclinada, a resistência menor. Beleza? É o famoso URI. Agora, professor, o Ohm falou que se a temperatura for constante, essa relação é válida, mas ela é sempre constante? É óbvio que não, galera. A temperatura pode variar, então a resistência pode variar com o tempo. Veja bem aqui, ó, esses dois materiais aqui de cima, eles são não ôhmicos. Por quê? Porque eu não tenho uma reta, galera. Eu tenho aqui, ó, um arco. Aqui eu também tenho um arco. Vamos supor que ele pergunte o que está acontecendo com a resistência nesse gráfico 1 aqui e nesse gráfico 2. Como eu vou saber? Ela está aumentando ou está diminuindo? Se ele me desse valores, eu poderia achar isso. Mas aqui, ó, o que dá para você fazer aqui? Ó? Vamos pegar uma cor aqui, ó, o roxo. Tá vendo aqui? Ó? Se eu for pegando a tangente aqui, a inclinação, uma reta tangente à curva, você percebe que nesse primeiro gráfico, a inclinação vai diminuindo. O que acontece? A resistência está diminuindo. Então, nesse primeiro gráfico, eu posso afirmar que a resistência está diminuindo conforme vai aumentando a DDP e a corrente. E aqui, ó, se eu fosse pegando a tangente, perceba que a inclinação aqui está aumentando. A reta começa aqui, ó, e vai inclinando. Então, nesse gráfico aqui, a resistência está meio feio, mas vai dar para entender, aumenta, beleza, galera? A resistência nesse daqui está aumentando. Professor, mas se eu tenho um resistor não ôhmico, eu posso usar a lei de Ohm? Pode, mas você não vai encontrar a resistência total, você vai encontrar nesse ponto. Então, para esse ponto, se eu pegar essa DDP e essa corrente aqui, eu vou ter essa resistência nesse ponto, que é diferente nesse, e assim por diante. Então, cuidado, se eu tenho uma reta, o material é ôhmico. E se eu tenho uma curva, o material é não ôhmico. Beleza? Guarda isso daí. É o URI, DDP e corrente são grandezas diretamente proporcionais. Uma reta é um gráfico ôhmico, uma curva é um gráfico não ôhmico. Posso usar a lei de Ohm em gráficos não ôhmicos? Pode, manda bala. E aí o Ohm elaborou ainda uma segunda lei. A segunda lei de Ohm está relacionada, moçada, está relacionada com as dimensões do material. Por que o Ohm fez isso? Inicialmente, o Ohm ele pensou que a resistência era uma propriedade que dependia só do tipo de material. Então, se ele pegasse um fio de cobre e um fio, por exemplo, de prata, e passasse corrente elétrica ali, do mesmo formato, esses fios, ele percebia que a corrente era diferente. Então, cada material teria uma propriedade diferente de se opor à passagem de corrente, ou seja, uma resistência diferente. Mas, vamos supor que ele tenha pego dois fios de cobre, de mesmo material.
Aí por algum motivo ele pegou um fio de cobre lá muito comprido, ele falou, não vou cortar isso daqui não, e outro um pouco menor. Ele ligou esses dois fios no circuito e esperava-se que tivesse a mesma resistência, porque eu tenho o mesmo material. Só que a hora que ele passa a corrente nesses dois fios, ele percebe que o fio que tem maior comprimento tem menos corrente. Falou, opa, então parece que a resistência não depende só do tipo de material, ela depende do quê? Ela deve depender de fatores geométricos, como por exemplo, a área de secção transversal e o comprimento do fio. Vamos pensar assim, imagine que você esteja em uma prova de obstáculos, certo? O que vai acontecer nessa prova de obstáculos? Você tem dois tubos que você vai ter que passar por eles. Você olha por cima deles assim e percebe que um tem um comprimento bem grande e o outro tem um comprimento menor. E os dois você vai ter que passar rastejando-se ali por eles. É óbvio que você vai escolher o que tem comprimento menor, porque ele oferece menor resistência. É por isso que resistência e comprimento são grandezas diretas. Agora, você passou por esses dois tubos, foi lá, chegou em mais dois tubos. Você olha para esses dois tubos, os dois têm o mesmo comprimento quando você olha de cima. Aí você vai perceber que um tem uma área muito grande, de tal forma que dê para você passar andando, em pé, e o outro tem uma área bem pequena que você tem que passar rastejando. Você vai escolher o quê? Tem área maior. Porque se tem área maior, eu vou ter menos resistência à minha passagem. É lógico, quanto maior a área, menor vai ser a resistência. Então resistência e área são grandezas inversas. E, para fechar, se você olhar aqui, ó, você pensou na área, pensou no comprimento, mas ninguém olhou para dentro do tubo. Você concorda que dentro do tubo, já viu aquelas provas que os caras colocam um monte de corda amarrada e você tem que ir desfiando, um monte de fio ali amarrado e você tem que ir desviando deles ali para passar? Isso seria o tipo de material, o tipo de retículo cristalino que você tem ali. Então a resistência ela deve depender do tipo de material, que é a resistividade, eu vou escrever já, do comprimento e da área. É por isso que o Ohm vai enunciar a sua lei assim, ó. A resistência de um condutor homogêneo porque eu estou pensando que ele tem o mesmo comprimento, as mesmas características ali. A temperatura constante, de secção transversal constante, é proporcional ao seu comprimento, então ele vai ser proporcional ao comprimento e à natureza do material, e é inversamente proporcional à área, ou seja, aqui em cima ele é diretamente proporcional, ele vai depender tanto do material quanto do comprimento, certo? E embaixo ele vai ser inversamente proporcional à área. Sussa, galera, é o famoso rola, né? A gente chama isso aqui de rola porque isso aqui é o ρ, isso é o comprimento, isso é a área. Vamos ver então as unidades aqui, galera, de cada item que eu coloquei ali. A gente já sabe que a resistência é medida em ohm, certo? O comprimento em metros, isso é tudo sistema internacional. A área em metros quadrados. Então vamos lá, eu vou separar aqui, ó. Eu vou ficar com ohm vezes metro quadrado, aí eu vou passar o comprimento dividindo. Então vai ficar ohm vezes metro quadrado dividido por metro. A resistitividade será ohm vezes metro. Cuidado! Quando, professor, eu sempre vou usar comprimento em metros, área em metros quadrados? Não, vai depender do quê? Da resistividade. É a resistividade, gente, que vai dizer qual unidade você vai usar. A resistividade ela pode estar em milímetros quadrados, ela pode estar em centímetros. Tranquilo, você vai olhar para ela, a unidade dela é que vai mandar para você calcular essa resistência, beleza? Vamos lá. Bom, ainda pensando na segunda lei de Ohm, eu queria que você tomasse alguns cuidados. O primeiro cuidado é que além do conceito de resistividade, existe um conceito chamado de condutividade. O que vem a ser a condutividade? O contrário da resistividade. É lógico. Quanto maior a resistividade, maior a resistência. Ah, então é mais difícil de passar carga. Agora, quando você pensa em condutividade, você fala assim, pô, se aumentar a condutividade, diminui a resistência. Então tem que diminuir a resistividade. Condutividade e resistividade são grandezas inversamente proporcionais. Já caiu isso no Enem. Se liga, toma cuidado, beleza? Se aparecer isso daí, é só você pensar que é o inverso da resistividade. O segundo cuidado é que o tempo todo nós estamos falando desses materiais a uma temperatura constante. Por quê? Porque, galera, a resistividade e a resistência elas podem variar com a temperatura. Aqui eu tenho temperatura, variação de temperatura. Ó. Isso aqui é uma variação de temperatura. Aqui, ó. Vamos sublinhar ali para você. Ó. Aqui, ó. O que acontece? A gente sabe que para ter corrente elétrica a gente precisa ter movimento ordenado das cargas.
Só que conforme essas cargas vão passando ali, vão colidindo com o retículo cristalino, vai aumentando a temperatura. Esse aumento de temperatura, você já sabe que é uma agitação das moléculas, só que é uma agitação desordenada. Então a maioria dos materiais, conforme vai aumentando a temperatura, eles aumentam também a resistência e a resistividade, certo? Por quê? Porque isso desfavorece o movimento ordenado. Entretanto, contudo, todavia, porém, existem alguns materiais que aumentar a temperatura diminui a resistência e a resistividade. Aí o que vai acontecer? Esse alfa aqui, ó, ele vai ser negativo. Professor, mas por que pode acontecer isso? Porque quando você aumenta a temperatura em um fio, pode acontecer duas coisas. Eu posso ter mais vibração, mais agitação desordenada, mas eu também posso ter mais elétrons livres ali. Então, para uma minoria de materiais, conforme você aumenta a temperatura, você vai retirar, vai ter mais elétrons livres para você ter condutância ali no fio, certo? Ou no condutor. Tranquilo? Então, lembra, esse alfa a gente vai chamar ele de coeficiente de temperatura da resistividade, certo? E aqui eu peguei uma tabela. Se você olhar aqui, ó, por exemplo, a prata, olha o coeficiente de temperatura da prata, 0,006. Então, se você tiver uma variação de temperatura de 1000 graus Celsius, é que a prata vai mexer em 6 aqui, ó, certo? Então, a maioria dos materiais, galera, eles têm esse alfa muito pequeno, por isso que às vezes a gente despreza isso, tá certo? E aqui do lado tem a resistividade, ó, dos materiais. O que eu estava falando para vocês, os materiais, ó, todos alfas positivos aqui em cima. Ó. Só que aqui, ó, esses materiais, o carbono, o germânio e o grafite, que estão na classe de semicondutores, eu posso falar que o alfa deles é negativo. O que significa isso? Conforme eu vou aumentando a temperatura, ele vai passando a ter menor resistência e menor resistividade. Certo? Tranquilo? Então, tome cuidado com isso, tá, galera? Tá? Então, são duas observações. Vamos para alguns exercícios, alguns exemplos resolvidos, para a gente fechar a nossa aula aí. Tá? Não se esqueça que tem lista na descrição e é para você se inscrever no canal, hein? Vamos lá, cabeça. Aí, sobre as leis de Ohm, exemplo 1. Um fio condutor de comprimento L, diâmetro D, tem uma resistência R. Outro fio, isso aqui é importante, de mesmo material, então mesma resistividade, a mesma temperatura, com o dobro do diâmetro do primeiro e o dobro do seu comprimento, terá uma resistência. Vamos resolver. Primeiro fio, falei que ele tem uma resistência, um raio R e um comprimento L. O segundo fio, ele vai ter um comprimento 2L e um raio 2R. Porque se eu dobrar o diâmetro, eu dobro o raio, galera, tá? Vamos resolver ele então. Bom, a área do fio vai ser 4 vezes A. Professor, não entendi, então vem comigo. Olha só, o que está acontecendo aqui? Ó? Deixei o mesmo texto lá. A área do primeiro, 4π vezes R ao quadrado. A área do segundo, 4π, só que o raio vale 2R. 2R ao quadrado vai dar 4R, então deu 16πr ao quadrado. Perceba que essa área de baixo é 4 vezes a área de cima, por isso que a área é quadruplicada. Sempre que você dobrar o diâmetro, você dobra o raio e você quadriplica a área. Então o que você faz com o diâmetro e com o raio, você vai fazer ao quadrado com a área. Por exemplo, se eu dividir o diâmetro por 3, eu divido o raio por 3, eu vou dividir a área por 9. Por que eu tenho que fazer essa brincadeira? Porque a segunda lei de Ohm, ela estabelece relação de proporção com a área, não com o raio necessariamente, certo? E aí eu vou usar a segunda lei de Ohm. Usei o rola aqui, ó, no primeiro, certo? No segundo, o comprimento é 2L e a área é 4A. Corta esse 2 com esse, fiquei com ρ LA por 2. Quem que é ρ LA? É o R. Então vai dar R sobre 2. É muito comum esse tipo de exercício, tem na lista para você treinar. Fechou? Vamos lá. Mais uma questãozinha. Exemplo 2. Ele vai falar assim, uma questão agora da UEPG, se não me engano. Um fio metálico de 100 metros de comprimento, resistividade igual a 1,7 vezes 10 a menos 2. Olha a unidade, milímetro quadrado por metro. Então a área eu posso usar em milímetro quadrado e o comprimento em metros. Ele me deu a área de secção transversal em milímetro quadrado e ele falou que tem uma DDP de 12 volts ali nas extremidades desse fio. A partir disso, assinale o que for correto. 0,1.
A resistência do fio é 0,5. Vou usar a segunda lei de Ohm. Usei o rola. Ó o Rho. Coloquei o Rho aqui. O L eu usei em metros, porque está em metros aqui. Ó. A área está em milímetro quadrado, então usei milímetro quadrado como ali em cima. Vou ficar com 50 vezes 10 a menos 2, que é 0,5. Esse item aqui, verdadeiro. Desprezando a variação da resistividade com a temperatura, a potência dissipada por efeito Joule é... A gente tem 3 formulinhas de potência, o pi, o pri e o pur. Tá certo? Quem não viu a aula de potência ainda vai assistir ela aí depois. Tá? Ele vai falar assim, desprezando a variação, a potência vai ser 288. Eu tenho U e eu tenho R. Vou usar o pur e vou chegar nos 288 watts. Ó. Certo? Então, verdadeiro esse item. 0,4. Se aumentarmos o comprimento e mantivermos todos os outros parâmetros, a corrente elétrica e a potência vão diminuir? Vamos pensar assim. Se aumentar o comprimento, aumenta a resistência, a corrente diminui. Perfeito. Se diminuiu a corrente, vai diminuir a potência. Nossa, professor, então está tudo certinho aqui. É, porque se eu tenho menos corrente, é porque eu tenho menos potência nesse dispositivo aqui. Ó. Beleza, professor. Aqui, ó, usando o rola, né? Aumentou o R, vai aumentar o R, vai diminuir o I aqui, e a gente vai ter menos potência. E 16, se aumentarmos a área. Galera, se aumentar a área, olha lá, aumentou a área, o que vai acontecer com a resistência? Vai diminuir. Diminui a resistência. Diminuiu a resistência, aumenta a corrente. Certo? Certo ou não? Se aumentar a área, diminui a resistência, aumenta a corrente. Então vai aumentar a potência no fio. Tá certo? Tranquilo? Se aumentarmos a área, diminui a resistência, aumenta a corrente. Então isso é verdadeiro, apesar de eu ter colocado falso aqui, isso é verdadeiro. Tá errado o que eu coloquei aqui, ó. Certo? Uhum. Belezinha, galera? Fechou? Aumentou a área, diminui a resistência, aumenta a corrente. Corrente, perdão. Vamos lá. Exemplo 3. Tá acabando, segura aí. Considere um fio de 28 metros de comprimento, área de secção transversal 0,5 centímetros quadrados, feito de um material de resistividade constante igual a 2,5. Olha só essa resistividade. Aqui está em metros, cabeça. Então você vai ter que fazer o quê? Passar tudo para metros, inclusive essa área. Ele aplicou uma DDP de 4 volts e ele quer a corrente. Vamos primeiro fazer o seguinte. Eu transformei essa área em metros, no lugar de centímetro, 1 centímetro é 10 a menos 2 metros. Como está o quadrado, você vai chegar nessa área. Aí eu usei o rola, porque a área tem que estar em metros e o comprimento também. Certo? Isso aqui é a resistividade, isso aqui é a área, aqui em cima aqui, ó, é a área, e aqui, aqui em cima é o comprimento e aqui embaixo é a área, tá? Deu 1,4 ohms. Agora que eu tenho 1,4 ohms, eu posso usar o URI. Usando o URI, eu vou achar uma corrente de 3 amperes. Sussa, que vai dar o gabarito aqui 1. O que eu tenho para falar para você, mais uma vez, é não se esqueça de se inscrever aí no canal para você receber todas as novidades e também para dar um gásinho para a gente poder continuar, né, galera? Pô, você vê mais gente inscrita, você fica com mais vontade de fazer aquele videozinho, tá? E fazer a lista que está na descrição. Beijo no coração, abraço, excelente semana.